Eu passo a palavra agora para o uso da tribuna o Wellerson Gonçalves de Andrade Oliveira, que falará sobre a ação no Ministério Público em relação à qualidade do serviço fornecido pela Copasa em Periquito. Muito boa noite a todos. Em nome do presidente Rodrigo Martins, gostaria de cumprimentar todos os vereadores. Gente, como é sabido, eu acionei o Ministério Público em razão do excesso de desmandos e de descumprimentos contratuais da Copasa junto à população de Periquito. A população estava numa indignação em janeiro. Diante daquela indignação, acionei o Ministério Público, como foi dito aqui na semana passada. E de repente, semana passada, não, na audiência passada. E de repente, semana atrasada, desculpa, eu tive uma audiência com o promotor de justiça sobre esse assunto. Como foi dito aqui, eu pedi aos vereadores que fossem ao Ministério Público para reforçar aquela ação que a gente moveu, para reforçar aquelas informações que nós passamos. Todos os vereadores disseram que fariam isso, mas infelizmente nenhum conseguiu fazer. E de repente eu tive há 15 dias uma audiência online com o promotor Dr. Randall. E durante a audiência online o Dr. Randall me mostrou um ofício enviado pela Prefeitura em resposta a uma solicitação feita pelo Ministério Público. Eu tenho aqui, eu não sei se a bateria do meu celular vai me deixar ler, já era a bateria do celular, mas basicamente é isso. Todos vocês devem ter tido acesso tanto ao e-mail que o Ministério Público enviou, tanto ao e-mail que a Prefeitura enviou ao Ministério Público, quanto ao e-mail que a Prefeitura enviou à população. Na verdade, duas notas de esclarecimentos, uma enviada ao Ministério Público, outra nota de esclarecimento enviada à população depois da polêmica que aquele primeiro e-mail enviado ao Ministério Público gerou. Então, o que acontece? Durante a audiência, me foi apresentado pelo Dr. Randall uma nota enviada ao Ministério Público pela Prefeitura e assinada pelo prefeito, dizendo, abre aspas, há tempos a população de Periquito não tem reclamado da qualidade da água fornecida pela Copasa aos munícipes em Periquito. Esse há tempos, sem nenhuma data específica, levou o Ministério Público a entender que esse há tempos significava há 2 ou 3 anos a população de Periquito está completamente satisfeita com o serviço oferecido pela Copasa. Isso palavras do Dr. Randall Bianchini Marins durante uma audiência ao vivo que foi gravada por eles e que pode ser solicitado por vossas excelências a qualquer momento. Porém, depois de toda a polêmica que essa situação gerou, foi enviado novamente uma nova nota emitida pela Prefeitura de Periquito, também com a assinatura do prefeito, dizendo, desde 26 de fevereiro, quando foi a última reclamação da população de Periquito, quando na época o prefeito de Periquito se reuniu com a Copasa em busca de soluções para os inúmeros problemas sofridos pela população, desde então não temos tido mais reclamações. Isso era tudo que precisava ser enviado ao Ministério Público. Porque 26 de janeiro, de 2021, é exatamente a semana em que eu entrei com a ação no Ministério Público. Ou seja, se a Prefeitura tivesse dito, desde a semana de 26 de janeiro, que a população não reclama, saberia-se que era em função da reunião que o prefeito teve com o funcionário da Copasa, que era em função da indignação da população expressada nas redes sociais, que era em função da tentativa de fazer um abaixo-assinado para trazer a Câmara de Vereadores para acionar a Justiça, que era em função de uma ação que a gente já estava movendo contra a Copasa em razão disso, ou seja, o Ministério Público não ia pensar que era 2 ou 3 anos. Porém, como foi enviado ao Ministério Público uma resposta extremamente vazia e sem nenhuma informação útil, ele entendeu da maneira que lhe cabia entender, e aí começou a ficar no ar aquela pergunta. Se a Prefeitura de Periquito está dizendo que há tempos que a população de Periquito não reclama, o que eu estou caçando aqui? Eu, o Wellerson Oliveira, o que eu estou caçando aqui numa audiência com o Ministério Público, já que, de acordo com o entendimento do Ministério Público, há 2 ou 3 anos que a população de Periquito não reclama da qualidade da água. Afinal, quem foi eleito para ser representante da população de Periquito foi o prefeito municipal de Periquito. E, de repente, esse prefeito municipal de Periquito diz ao Ministério Público que há tempos a população de Periquito não reclama, que eu, um reles mortal, estou caçando lá no Ministério Público,
representando uma população cujo prefeito diz que ela está satisfeita. Porém, essa situação traz a gente à reflexão sobre outros assuntos. Há 5 anos, eu rebato cada comentário de qualquer eleitor do PT que vem me dizer que o prefeito enviou um ofício dizendo para Samarco que Periquito não foi afetado pelo rompimento da barragem. É nessas horas que eu me pergunto, será que eu estava errado ao rebater eles? Será que, de fato, a prefeitura não enviou esse e-mail para Samarco? Uma vez que ela enviou para o Ministério Público também, mentindo, dizendo que há tempos que a população não reclama, quando a dona Margarida, que é uma vereadora, membro da mesa diretora da Câmara, reclamou e muito na última audiência, na última reunião ordinária, dando conta de que Serraria também está extremamente insatisfeito com o serviço da Copasa. Semana passada, um amigo que todos nós aqui temos em comum postou na rede social dele que a água chegou na casa dele amarela. Hoje, outro morador de Periquito postou a mesma coisa. O presidente da Câmara, na época daquela indignação da população, ele próprio postou e me enviou prints de conversas dele com os funcionários da Copasa reclamando da situação. Não sei se ele lembra, acredito que se lembra. Ou seja, realmente, será que não tem ninguém reclamando? Será que há tempos? Ou seja, para alguém, para uma cidade que até então vivia em função de reclamação da Copasa, talvez 3 meses realmente a gente possa dizer há tempos. Bom, gente, isso era o que eu tinha a dizer. O Ministério Público ainda está esperando que os nobres vereadores entrem em contato. Ele também vai acionar, só que quando solicitar uma resposta da Câmara, ele vai solicitar essa resposta da Câmara, e como sabemos, quem fala pela Câmara é o presidente. E como o próprio prefeito me disse que aquele posicionamento enviado ao Ministério Público não é o posicionamento dele, eu espero que a Câmara de Vereadores se posicione diferente, não defendendo A nem B, mas simplesmente enviando ao Ministério Público uma resposta pelo menos idêntica àquele ofício enviado pela Prefeitura de Periquito à população, falando dos reais problemas. E, é claro, há 2 ou 3 meses nós não temos reclamações, porém, de 2 ou 3 meses para trás as reclamações eram muitas, e foram essas reclamações que me levaram até o Ministério Público para fazer o que os nobres vereadores deveriam ter feito. E se o menos votado dos vereadores aqui presentes tivesse acionado o Ministério Público, o doutor Randall não teria ficado com a impressão de que quem estava ali não era um representante legal da população. Uma ótima noite e um bom trabalho a todos.